Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo Astronômico. Eu sou a Bruna e eu escrevo para o blog Papo Astronômico desde 2014. Especialmente em comemoração aos 52 anos da missão Apollo 11, eu trouxe para vocês hoje a resenha do livro O Primeiro Homem, a vida de Neil Armstrong. Talvez vocês já tenham assistido o filme e hoje vou falar um pouquinho do livro para vocês, que está recheado de informações maravilhosas, tá bom? Antes de começar assim a falar e a contar, né, o que tem aqui nesse livro, eu quero falar um pouquinho também sobre o autor desse livro, que me chamou assim muita atenção. E, enfim, ele é um historiador, só que ele não é assim um historiador qualquer, sabe? O nome dele é James Hansen e ele é especialista em história aeroespacial, tá? Em história da ciência e da tecnologia, publicou vários livros e artigos sobre os primórdios da aviação. Então, assim, não é um cara qualquer que simplesmente fez uma entrevista com Armstrong e tudo mais e coletou vários registros ali da história do cara, mas não, ele é especialista. Então, por isso que quando fala sobre algumas aeronaves e foguetes e tudo mais, é tão rico em detalhes, tá? Isso foi assim muito importante, tá? Contribuiu muito para que o conteúdo desse livro fosse tão rico, tão maravilhoso. O livro é separado em algumas partes, tá? O que me ajudou bastante na leitura. Por quê? Quando eu li esse livro a primeira vez, eu ganhei ele de presente de um amigo e eu queria logo saber assim sobre a viagem até a Lua, tá? Era o que mais me interessava naquela época. Então eu pulei as partes, né? Eu fui lá assim pro meio do livro, pro final, porque eu queria muito pegar logo essa parte da viagem até a Lua, de como foi quando os astronautas chegaram lá, né? E tudo mais. Então o livro ele facilita bastante essa viagem, né, que você pode fazer, porque ele é bem separadinho, bem organizadinho e ele tem 7 partes, tá? Ele é separado aí por 7 partes, onde até ali mais ou menos o capítulo 11, assim, a leitura para quem curte muito assim aviação, e eu tenho muitos amigos e amigas que gostam bastante desse tema, né? Para quem curte muito aviação, gosta de aeronaves, assim, aqueles modelos insanos e tudo mais, vai amar, vai adorar, vai assim se divertir muito, tá? Para quem não tem assim muito interesse nessa parte, já se quiser pular, né, vai conseguir fazer tranquilamente, sem perder ali um contexto bacana da história da biografia de Neil Armstrong, tá? Então, o livro ele começa contando um pouquinho sobre a família de Armstrong, como que eles chegaram até a América, né? Como que eles foram para os Estados Unidos. E aí vai falar sobre bisavós, avós, uma árvore genealógica ali, até chegar no Armstrong. E então ele vai contar um pouquinho sobre a infância desse garotinho que já tinha uma personalidade assim que se destacava dos demais, tá? Desde criança, ele amava livros, tá? E desde essa primeira parte do livro que conta sobre a infância dele, já diz ali que ele tinha um probleminha de memória, assim, sabe? O cara não se lembrava da própria avó ter morado com ele durante alguns anos. E ele, atribuíram isso ao fato dele ser um garoto que lia muito. Ficava muito ali focado nos livros dele e tal.
e por isso ele passou despercebido a presença da avó. Também conta, assim, algumas outras histórias que o cara simplesmente não se recorda, assim. As pessoas afirmavam, que eu tinha uma relação assim com ele vinha aqui olhar no telescópio e tal. Ele já era um amante da lua desde pequeno. E o cara simplesmente falou, cara, eu não lembro de nada disso, enfim. Então ao decorrer do livro, existem histórias que Armstrong diz não se lembrar, tá? Isso me chamou muita atenção, assim. E o que mais? Aí, beleza. Armstrong vai para a faculdade, ele vai fazer a faculdade, ele vai para o curso de engenharia aeroespacial. E depois e aí nesse período que ele tá ali, fazendo o curso de engenharia aeroespacial, ele vai se alistar no serviço militar. E é onde ele tem a oportunidade de pilotar aeronaves. Então, ele já era apaixonado por aeronaves e teve essa oportunidade ao fazer o serviço militar. Então, ele vai para a guerra na Coreia. E o livro vai dar alguns detalhes sobre situações em que Armstrong passou assim durante essa guerra na Coreia, tá? Então tem atitudes nobres dele, sabe? Situações difíceis em que poderia ter sido um caso ali, de vida ou morte, sabe? E é muito emocionante essa parte da história da guerra na Coreia, eu me amarrei. Achei bem rica em detalhes. E aí, Armstrong conhece aquela que seria a sua primeira esposa, a Janet. E ele conhece ela na época da faculdade. Depois eles se casam e têm 2 filhos, um menino e uma menina. E aí já começa assim uma parte mais dramática, triste, porque tava indo tudo tão bem, aquele cara bem sucedido, muito dedicado em tudo que ele fazia, se casou e tudo, e de repente tem uma situação dramática aí na vida dele, que foi o caso da filhinha dele, de 2 anos de idade, que ficou doente. Ela teve um tumor cerebral e a família passou ali, se eu não me engano, foram 6 meses cuidando, tentando aí lutar pela vida da garotinha, que já estava assim bem mal mesmo. E aí nessa parte do livro a gente sofre também, sabe? É bem dramático. E para ficar mais dramático ainda, a garotinha, a filha de Armstrong, de 2 anos, faleceu no dia do aniversário de casamento dos pais. Então, assim, foi o auge do momento dramático desse livro. E a forma como Armstrong lidou com essa situação contrasta muito com aquilo que o leitor está sentindo, com aquilo que a esposa dele está sentindo ali, a mãe no caso, a mãe daquela criança está sofrendo e tal. Armstrong não demonstrou muitas emoções, tá? Ele se conteve e ele decidiu então focar ainda mais no trabalho. Então, se ele não era um marido presente, ele se tornou um marido completamente ausente, tá? Então, ele colocou toda a energia dele no caso, no trabalho, que ele era ali um piloto de testes. Então, ele decidiu se alistar para entrar no grupo de astronautas. Ele queria ser astronauta, E ele conseguiu, porque ele tinha todas as qualidades, ele tinha postura, ele tinha conhecimento. A faculdade, a conclusão do curso de engenharia aeroespacial foi assim fundamental
para ele se tornar um astronauta. E também no livro ele diz quais são os pré-requisitos, né? Quais são os requisitos para se tornar um astronauta americano. Então, para quem tem essa curiosidade, o livro detalha muito bem. E, enfim, aí ele consegue disputar esse espaço com outros caras. Era assim, era bem, assim, muito competitivo, sabe? Os caras ali que queriam se tornar astronautas, eles batiam muito de frente, assim, o livro mostra que tinha uma disputa acirrada, né, em quem era o melhor e tudo mais. Então, assim, normal em qualquer profissão, até para ser astronauta, né? E aí, o que aconteceu? Um cara se destacando, né, colocando toda a força dele, todo o empenho dele ali no que ele fazia no trabalho dele, ele acabou sendo um dos escolhidos, né, para a missão Apollo 11, que era a missão que iria colocar um homem na Lua, né, para pisar lá na Lua, né. Até então, as outras missões Apollo, elas, né, serviram como um caminho para ser estudado para que o homem pudesse pisar lá, né. Então, a NASA, nesse momento a NASA já existia, né, porque no livro até conta a história da NASA um pouquinho ali, sabe, porque antigamente não era NASA e tudo mais, aí depois se tornou NASA. O livro ele vai falar um pouquinho disso também. E aí, beleza, o cara foi escolhido para a missão Apollo 11 e foi escolhido para ser o comandante da missão. Fato que mexeu muito com Buzz Aldrin, né? Por isso até que eu falei essa questão da disputa e de, né, ser ali realmente uma competição entre os caras. E Aldrin questionou, ele queria ser o comandante. Ele, como assim, né? Como assim não sou eu que vou pisar ali na Lua? Na verdade, a disputa toda era referente ao cara que queria pisar na Lua primeiro. Então, assim, era isso que Buzz Aldrin queria. Ele queria ser o primeiro a pisar lá na Lua, né? É o que diz o livro, né? Porque Buzz Aldrin também escreveu ali, fez sua autobiografia, que eu ainda não li, mas ele talvez conte uma história um pouquinho diferente, né? E aí, por fim, a história ficou essa. A NASA manteve que realmente Armstrong seria o primeiro homem a pisar na Lua. Buzz Aldrin, mexido com tudo isso, não tirou muitas fotografias legais de Armstrong. Ele fez o papel daquele amigo que tira tuas fotos todas zoadas, assim, sabe? Aí isso foi até comentado no livro, que pegou mal, ficou feio para Buzz Aldrin, né, e tudo mais, ter feito uma coisa dessas. Mas ele falou que não foi proposital e até deu algumas justificativas para isso, tá? Então ele conta que quando eles estavam lá tirando as fotos e tudo, eles queriam ter mais tempo para tirar fotos, mas eles tinham uma série de atividades para serem executadas ali, né? Então, não era simplesmente chegar na Lua e ficar ali aproveitando ou tendo algum tipo de lazer, assim, contemplação. Foram realmente poucos os momentos de contemplação que eles vivenciaram ali na Lua, tá? Eles trabalharam bastante, eles tiveram muitas atividades para realizar ali. E o que eu achei fantástico nesse livro é que ele mostra toda a comoção pública, sabe? Até mesmo quando os astronautas fizeram uma turnê pela América. E daí eles vieram no Brasil, né? E foram para São Paulo, Brasília. E aí conta, né, como que a galera reagiu aqui no Brasil. E eu fiquei imaginando aquilo tudo, sabe? Se fosse hoje, assim, como que seria, né, e tal. Então, bem bacana essa parte. E, claro, desde aquela época, desde 1969, que as pessoas levantam questionamentos quanto a investir no espaço, na exploração espacial, tá? Isso não é de agora, não é novo, isso é antigo. E
as pessoas já questionavam na época das missões Apollo, por que gastar tanto dinheiro indo ao espaço, né, se a gente tem tantos problemas para resolver aqui na Terra, né? Então, problemas como a fome, né, doenças, desastres ambientais e tudo mais. Então, desde aquela época que isso não é compreendido, né? E tanto no lançamento da missão Apollo, quanto depois na recepção dos astronautas, quando eles retornam à Terra, né? Houveram, sim, assim, protestos, sabe? Contra as missões Apollo, contra a exploração espacial, enfim. Então, é um pensamento que de lá para cá já deveria ter evoluído, né? Ao passo que a gente sabe cada vez mais de tudo o que a gente tem hoje como recurso aproveitável aqui na Terra, tudo que a gente consegue usufruir dessas missões espaciais, né, que contribuem tanto para a nossa vida aqui hoje. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, né? Mas talvez isso seja assunto para um próximo vídeo. A gente pode falar, né, sobre cirurgias, equipamentos, evoluções na tecnologia que a gente tem por conta da exploração espacial, tá bom? Então comentem aí se vocês querem que eu fale sobre isso num próximo vídeo. E já quero aproveitar para pedir, se você estiver gostando da resenha até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal também, tá bom? E, bom, enfim, voltando para a história aqui do livro, que eu tava contando aqui para vocês, o livro, cara, ele é assim maravilhoso porque ele não conta só assim do Armstrong astronauta em si, né? E aí ele vai falar também sobre a esposa dele, né? A esposa do astronauta. Como que é ser a esposa de um astronauta, como que era ser uma mulher naquela época. Fato que mexeu realmente muito comigo, tá? Então gostei bastante dessa parte também. E acho que assim, as coisas que foram mais importantes para mim nesse livro, eu trouxe aqui para vocês, sabe? Os pontos altos, assim, né? Que, como a frase que Neil Armstrong falou, né? Na declaração que ele deu na Lua. Só vou trazer essa curiosidade para vocês, porque foi algo que eu realmente não sabia. Eu soube somente através desse livro, que Armstrong não sabia o que ele iria dizer, tá? Ele não estava preocupado com a frase que ele iria dizer quando ele pisasse na Lua. Então, isso para ele resolvia as coisas de uma maneira muito prática. Para tudo nesse livro, assim, sabe? Se tinha um problema, ele tentava resolver de maneira prática. Ele era um cara frio em determinados momentos, mais razão do que emoção, mas ele tinha um lado assim muito humano também, né? Então não era um cara totalmente frio, mas talvez mais frio do que as outras pessoas, porque ele era um cara singular, ele era diferente, tanto que ele foi escolhido para esse feito talvez até por isso, sabe? Por ser um cara que se destaca dentre os outros, que tem uma personalidade diferente, que sabe lidar com os problemas de maneira prática. Você acaba aprendendo muita coisa, sabe? Tem coisas que eu li sobre o comportamento dele, que eu falei, olha, talvez fosse melhor eu lidar com os meus problemas dessa forma, sabe? Então, talvez vocês também se reconheçam e aproveitem aí um pouquinho da personalidade desse grande homem, de um homem que fez história, de um homem que provou que o difícil não é impossível, tá bom? Então fica aqui a minha dica de livro para vocês. É um livro de leitura tempo médio, tá? Não foi um livro que eu li muito rápido, como eu falei para vocês, eu li ele 2 vezes, né? Primeiro da metade pro fim e depois ele do início ao fim. Então, quando eu li ele do início ao fim,
Eu demorei ali umas 5 semanas e meia, tá? E geralmente eu leio os meus livros bem mais rápido do que isso. Então foi um livrinho assim que foi um pouquinho mais demorado e tal. Mas também porque eu fiz muitas pesquisas, eu quis ver os modelos de aeronaves e tudo mais que eu não conhecia. Então eu fui fazer uma pesquisa e tudo mais, tá bom? Falar nisso, o livro também traz algumas imagens, tá? Algumas imagens em preto e branco, que é bastante, tá? São algumas páginas aí com imagens bem legais, tá? É bem interessante isso aqui. Eu gosto muito de livros que contenham fotografias, imagens. Acho que enriquece a leitura, porque acaba estimulando a nossa imaginação também e ajuda a entender aquele contexto, tá? E é isso, acho que eu não esqueci nada, espero que não tenha esquecido. Eu quero fazer o que eu geralmente costumo fazer, que é ler um pouquinho para vocês, de alguma parte que eu tenha gostado mais, né? Então eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Acho que as pessoas deviam ser reconhecidas por suas realizações e pelo valor que agregam ao progresso da sociedade. Mas é fácil exagerar. Tenho em alta conta muitas pessoas e suas conquistas, mas acredito que isso não deva se sobrepor às realizações em si. A celebridade não deve ocupar o lugar das coisas que foram realizadas. Bom, essa foi a frase de Armstrong, tá? Uma das frases que ele cita aqui no livro, uma das declarações dele aqui no livro. E só para finalizar, tá? O livro ele vai até contar ali até sobre o fim da vida de Armstrong, tá bom? Então é isso, gente. Fica aqui a resenha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, o feedback de vocês é importantíssimo para mim, tá? Eu quero cada vez mais trazer resenhas para vocês. Então, comentem o tipo de livro que vocês querem que eu faça resenha, que eu dou um jeito de correr atrás, de procurar, de ler, caso eu ainda não tenha lido. E sigam nas redes sociais, @papo.astronômico no Instagram. E temos também a página no Facebook. E, claro, o blog, que é o meu xodozinho, que é o papoastronômico.com.br, tá bom? Um beijo e até a próxima resenha aqui no canal.